Olha ela, fala galera, hoje estou aqui no Mercury Hotel em Florianópolis, Santa Catarina, para uma entrevista bem diferente das anteriores que vocês já têm visto aqui. Estou aqui hoje com um cara que já tem o seu trabalho há mais de 10 anos no mercado. Tenho certeza que vocês acompanham ele, pessoal sertanejo. Ele que vem lá de Uberlândia, o Marcos Bernardes, o Marcão do Blog Nejo. Tudo bom, Marcão? Oi, Fabi. Satisfação estar aqui contigo. Eu que agradeço, que a satisfação é minha, assim. Não costumo ser entrevistado, né? Assim, geralmente eu tô do outro lado, aí hoje a gente inverteu aqui. Os papéis, raramente né? acontece isso aqui. Eu tô aqui hoje sendo entrevistado, agradecendo mais uma vez o espaço aí sempre, poder falar um pouquinho da história do blog também. Eu que agradeço por ter disponível aqui comigo hoje. Sim, eu que agradeço sempre aí o convite também. Você acompanha há muito tempo. E hoje a gente está aqui para contar como foi o seu início, como tudo começou. Vamos falar depois também do DVD dos 10 anos que você gravou no passado, que vem pela frente, né? Tu pode começar contando um pouquinho pra gente como surgiu a ideia de montar um site, montar um blog? Então, na época, eu gostava muito de ler sobre música, só que não existia, assim, a gente ia ler sobre música, tinha referência de crítica musical na parte de música da revista Veja. Na época a internet não era muito forte ainda, assim, não tinha aquela coisa tão de redes sociais como hoje, tinha Orkut e tudo mais, né? Mas não tinha essa coisa de hoje de ter tanta opção na internet, né? Da coisa ser tão online como é hoje o mundo, por assim dizer. Então eu lia muito sobre música no caderno de música da Veja. Só que nunca falava de sertanejo, né? Quando falava, raramente falava metendo pau, criticando, aquela coisa assim, que o sertanejo era visto como brega, como um segmento que os críticos musicais tinham nojo, né? Por assim dizer. E eu queria ler alguma coisa diferente, procurava veículos na internet a respeito, tinham pouquíssimos sites já em atividade, e os sites que tinham, não tinham a parte de análise musical que eu queria ler. Aí um dia eu mesmo falei, cara, eu acho que eu vou montar um esquema. E eu entrei em contato com alguns desses sites, oferecendo, tipo assim, me oferecendo para trabalhar. Eu falei, vocês não querem montar um espaço dentro do site para alguém, para escrever sobre música sertaneja? E eu me coloco à disposição, mandei alguns textos que eu já tinha escrito sobre outros assuntos. E um dos sites lá de Curitiba, o Glauber, que era na época No Embalo, gostou da ideia na hora, no mesmo dia, assim, questão de 2 horas, já estava montado o layout do blog. Na época era o blog do No Embalo. E eu comecei a escrever. Aí com o tempo o blog foi crescendo, assim, se tornando cada vez mais reconhecido no mercado, justamente porque eu acho que por essa falta de espaço, de uma análise digna do sertanejo, né? Não é que eu puxava saco de todo mundo, ao contrário, eu criticava, porém sem ser daquele teor que os críticos musicais faziam, que era de denegrir o sertanejo, né? Não, era exaltando o sertanejo, falando dos pontos positivos, dos pontos negativos e tudo mais. Então isso foi dando força para o blog. 2 anos depois eu montei o Blog Nejo, e aí a gente vem desde então. Esse tempo todo aí já são 10 anos de blogosfera, 10 anos de mexendo só em blog, aí hoje 100% dedicado ao mundo dos blogs. Você foi o precursor, né? O pessoal que hoje tem os blogs sertanejos, né? O pessoal que também começou através do teu trabalho, né? Assim, eu não gosto muito assim, eu fico até meio sem graça de falar assim, de ficar falando que foi o primeiro, até para o pessoal falar, tá se vangloriando, mas querendo ou não foi assim. Foi o primeiro que abriu espaço, que a galera começou a ver a importância disso. Hoje a gente está aqui no evento do Pedro Alex com vários blogueiros convidados, então todos vieram através do Blog Nejo também, assim, criaram seus próprios espaços. Tem outros blogs aí, tem vários blogs hoje, sempre com respeito no mercado, né? E isso o Blog Nejo que abriu essa porteira, por assim dizer. E lá no comecinho, quais foram as dificuldades que tu teve? Não, no começo, assim, blog, quando a gente vai fazer, a gente tem que estar sempre em contato com o mundo artístico, né? Então, assim, as dificuldades que eu tive é a dificuldade que qualquer profissional de imprensa tem quando vai conversar com artista. Às vezes o pessoal não conhece, então não libera credencial. Você quer entrar num camarim para poder fazer algumas perguntas, não é possível fazer. Às vezes o artista não está podendo atender, ou então eles dão preferência para veículos maiores. Isso aí no começo eu sofri muito, até ser expulso de dentro de camarim já fui. De polícia, ter que me arrastar para fora, já aconteceu isso, assim, e eu era um cara meio estouradão, e eu ficava estressado quando eu via algum veículo ter uma preferência que eu, assim, sobre os outros. Eu falava, isso está errado, e teve um dia, eu já tive até esse tipo de problema, de ter que ser escoltado para fora dos camarins. Então, assim,
até a galera conhecer. Hoje não, hoje o Blog Nejo, assim, quando você fala do Blog Nejo, todos os artistas do mundo sertanejo conhecem e abrem espaço. Então a gente faz, às vezes a gente tem essa preferência que os outros não têm. Hoje em dia, o que eu reclamava antes é o que a gente tem hoje, graças a Deus. Então, era muito disso, assim, dessa correria, dessa coisa de ter que fazer tudo na raça. Então, durante os primeiros anos de blog, era sempre sem ganhar nada, fazendo uma coisa por hobby mesmo, até começar a pensar na coisa de uma forma mais comercial e hoje viver disso, graças a Deus. Então, foram mais ou menos essas coisas aí que aconteceram no começo para fazer a gente se profissionalizar cada vez mais. A ideia do nome Blog Nejo é justamente por causa do sertanejo, ou você nunca pensou em fazer com outros artistas de outros estilos? Na época, sim, antigamente no começo não. Hoje em dia tem muita gente meio que me impressionando para começar a fazer com outros. Estou ensaiando aí fazer algumas entrevistas com artistas de outros segmentos. Já fiz, por exemplo, fora do sertanejo, já fiz o Amado Batista, entrevista com o Amado Batista. Mas já tem oportunidades aí, alinhando entrevistas com alguns artistas do pagode. E começar a fazer, de repente, até para pensar o quê? Que o Blog Nejo já atingiu meio que o ápice dentro do sertanejo. Eu tenho que começar a pensar mesmo a ampliar mais. O ideal seria mesmo começar a falar de outros artistas. Então já estou começando a pensar em hipóteses aí. O pessoal do forró gosta muito do sertanejo, do Blog Nejo, que até me pergunta, o Xande de avião direto, pergunta que dia que a gente vai gravar uma entrevista lá. O pessoal do pagode, tem gente que segue em redes sociais, a turma do pagode está sempre em contato comigo. E outros por aí. Então a ideia é ampliar um pouquinho, começar a estudar um pouco os outros gêneros, até para poder escrever mais detalhadamente sobre os outros, porque o Blog Nejo não é só entrevista, né? Começou com a parte de análise, então tem que ficar firme nisso ainda, não posso tirar o foco disso tanto, até para poder continuar na essência do blog. Queria que tu contasse um pouquinho, já que tu comentou, sobre esse lado Marcão Blog Nejo polêmico e o atual. Então, vou tomar um café aqui. Cafezeiro de mão cheia. Então, assim, na época que eu comecei, a ideia era fazer um blog de crítica musical, só que voltado para o sertanejo, e sem aquela coisa dos críticos musicais em geral, que é denegrir o sertanejo, como eu expliquei. Então quando um disco eu não achava, eu escrevia muito sobre os discos que eram lançados naquele ano, ainda escrevo atualmente, é uma das sessões do blog que o pessoal mais gosta, fazer a análise dos discos que vão sendo lançados, né? Quando eu escrevi, quando o disco não era muito bom, no começo, quando o pessoal não conhecia tanto, eu falava, não vou perder nada aqui escrevendo a respeito, né? Então, quando eu tinha que falar, descer a lenha, um disco que eu não achava muito bom, eu descia a lenha, não tinha dó, falava, esse disco faltou isso, faltou aquilo, a música tá muito ruim, não sei o quê, de uma forma, claro, mais analítica, né? Quem não leu ainda, quem não conhece o Blog Nejo, se for lá nos textos antigos, vai ver mais ou menos como é que era essa pegada. Isso criou certas inimizades, assim, criou alguns entraves aí no meio. Tem artistas até hoje que não aceitam da entrevista para o blog, às vezes por causa de uma crítica que eu fiz lá 8 anos atrás. Então, até hoje o cara guarda mágoa. Então, só que com o tempo o pessoal foi entendendo que na verdade é o quê? É um veículo de imprensa. Então, assim, é uma crítica, eu não estava descendo a linha na pessoa. Às vezes era uma crítica necessária para o trabalho, aquele trabalho específico. Tanto que quando o cara lançava um bom, ele falava bem, normal. Eu nunca tive aquele negócio que eu vou descer a linha nesse cara porque eu não gosto de nada que ele faz. Eu gosto de tudo dentro do sertanejo. Mas quando tem que falar alguns pontos negativos de determinado trabalho, eu faço. Só que assim, com o tempo, quando eu fui vendo que o blog foi tomando muito meu tempo, eu trabalhava, por exemplo, eu tinha 2 empregos, trabalhava no departamento de água lá em Berlândia, de dia e à noite cantava, na noite, tive dupla sertaneja e tudo mais. E o blog era um hobby que eu mantinha. Aí o pessoal começou a chamar para os DVDs, desde 2010 eu viajando sempre para os DVDs, comecei a faltar no serviço, comecei a ter que desmarcar show, que eu tinha um show marcado, tinha que desmarcar para poder viajar pro blog, tudo isso sem ganhar nada. Falei, gente, eu preciso dar um jeito de ganhar alguma coisa com o blog, para poder suprir o que eu estou perdendo com os outros, que estava começando a atrapalhar até a parte financeira, né? Sim. E foi quando eu comecei a cobrar assim, a divulgação. Por exemplo, o cara vai lançar uma música, a gente pode fazer um lançamento no blog, é uma publicidade normal que todo blog tem que fazer. Colocar uns banners lá, esse tipo de coisa que hoje existe muito, que é o pessoal fala dos influencers, né? Eu já fazia lá em 2010, através do Blog Nejo. E eu comecei a fazer e aos poucos fui migrando, fui diminuindo o tom da crítica, né? Porque isso aí
se eu continuasse pesando muito a mão nos textos, o pessoal ia virar as costas, continuar virando. Então eu comecei assim, a falar o que eu precisava falar quando era necessário sobre algum trabalho que não tinha sido tão bom, porém de um jeito mais leve. Ao invés de eu falar, cara, ficou ruim, dando um exemplo, ao invés de eu virar pro artista e falar, ficou muito ruim o disco, eu falo, poderia ter ficado melhor, sabe? Mudando o jeito de falar, justamente para o pessoal não ficar tão magoado. E assim, aos poucos, a galera foi abrindo mais espaço para mim, até comercialmente, fechando anúncios no blog, jogando os lançamentos lá. Hoje em dia a gente faz tudo que é lançamento, o pessoal usa o Blog Nerd também como espaço, como plataforma de lançamento. Então foi essa necessidade de tornar o blog mais comercial que me fez diminuir um pouco o peso da mão assim, na hora de escrever um texto crítico, né? E ao longo desses 10 anos, vários artistas já passaram no Blog Nerd, né? Eu queria saber, assim, o que marcou pra você, uma entrevista que marcou pessoalmente, que você talvez era fã, mas que você, assim, sentiu prazer em fazer. Não, tem uma dupla que eu gosto de fazer demais, porque eles gostam de falar abertamente que não dão entrevista pra mais ninguém. Os caras são enjoados e ao mesmo tempo são idolatrados por todo mundo do meio sertanejo, que é a Christian Ralph. Eu tô um fã que até tatuei a logomarca deles aqui, e eles falam mesmo, o Ralph ele é sistemático, ele fala não até pra Globo. Esse ano foi convidado para dar entrevista pro Fantástico, não foi, pro Vídeo Show não foi, mas no Blog Nerd ele vai. Já foram 2 entrevistas do Christian Ralph no Blog Nerd, então quem quer ver a entrevista do Christian Ralph em algum lugar tem que ir no Blog Nerd para ver, porque não vai ter em nenhum outro lugar. E eles falam isso abertamente, isso me enche de orgulho, porque é uma dupla que eu sempre tive como referência desde criança, desde sempre. É a dupla que eu mais sou fã, até hoje, assim, é a que eu mais gosto. Até que eu sou o cara que fala que ninguém é mais fã do Christian Ralph do que eu. Tem outra também que eu gosto muito da entrevista, porque assim, às vezes o pessoal tem uma impressão muito errada de um determinado artista, que outra dupla que é uma das que são referências para mim também desde sempre. Depois do Christian Ralph são eles pra mim. Só que teve uma época assim que, pelo jeito da pessoa ser na mídia, a gente achava assim, esse cara deve ser enjoado, esse cara deve ser arrogante, que era o Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo e Luciano. E quando eu fui gravar com eles, os caras foram tão tranquilos comigo, fizeram uma entrevista tão fantástica com o Blog Nerd, falaram sobre tudo. O Zezé falou na entrevista do Blog Nerd até coisas que ele não fala em lugar nenhum, sobre problemas vocais e tudo mais. Então ele não teve problema de falar nada. Isso aí também me tirou toda aquela impressão que eu tinha, às vezes negativa, sobre ele, de ser um cara polêmico e tudo mais. Me transformou minha opinião sobre ele, que eu já tinha antes, assim, de aquela idolatria como fã, né? Mas o lado pessoal ficava meio assim. Depois disso eu passei voltei aquela idolatria que eu tinha antes, também tá aqui, também tatuada aqui os artistas que eu mais gosto, Zezé entre eles também, alguns dos principais, e isso aí também me deu essa coisa. Tem outros também que não vai ter em lugar nenhum, Renato Teixeira, que eu fui na casa dele entrevistar, não é fácil de ver esse tipo de entrevista, o Amado Batista, como eu já citei, na fazenda dele também, e outros que a gente faz direto, graças a Deus, sempre o pessoal abrindo espaço para nós no Blog Nerd lá, para mim, até dentro de casa. Já fiz na casa de diversos artistas aí, o cara oferecer café, mesa de café. Às vezes a gente acha que esse cara nunca vai deixar entrar na casa dele, a gente lá tomando um café e depois gravando entrevista. Ter esse respeito hoje é uma coisa que faz a gente ter essa vontade sempre de estar continuando. E logo no comecinho, você imaginava que ia se tornar tão grande assim quando virou o Blog Nerd? Na verdade, assim, não imaginava que ia virar uma coisa que ia ser o foco da minha vida, por assim dizer. Eu imaginava que ia ser um hobby no começo. Eu tinha um sonho antes, o povo só até hoje fala, os caras que querem me cutucar, às vezes aqueles que não gostam tanto, falam, o Marcão é um cantor frustrado. E eu não vou discordar dos caras, meu sonho era cantar, né, na época. Antigamente eu tinha um sonho de estourar como cantor, eu gosto de fazer segunda voz, tive 2 duplas sertanejas, então eu tinha aquele foco, né? Minha vida que eu queria cantar. Então qualquer coisa que pudesse contribuir para esse sonho, eu me dedicaria a isso para poder crescer na música como cantor. Porém o blog foi aos poucos ultrapassando até eu parar de cantar totalmente. Já tem 6 anos que eu não canto mais e não tenho vontade de voltar a cantar. O blog dominou minha vida e eu conquistei coisas com o blog que eu não tinha conquistado
nunca, provavelmente, eu iria conquistar como artista, porque tantos outros estão tentando e nada. E como eu era o único blogueiro, assim, na época do começo, assim, um dos únicos, foi mais fácil, porque eu fui pioneiro, então o que eu conquistei com o blog foi mais fácil de conquistar, porque não tinha tanta concorrência, né? Então hoje, de ter o respeito do mercado, dos artistas, os maiores artistas do Brasil me tratar pelo nome, me reconhecer, assim, conversar comigo como se eu fosse o cara, assim, do dia a dia deles, entendeu? Me seguir em redes sociais, conversar comigo via WhatsApp, me ligar para pedir opinião sobre músicas lançadas, isso aí é uma coisa que eu não imaginava que ia ser assim tão forte, né? Mas assim, como a gente tem sempre que fazer o que a gente escolhe fazer, tem que se dedicar ao máximo. Eu sempre me dediquei muito ao Blognejo. Hoje não tanto, hoje eu estou vivendo assim o que o Blognejo proporciona, então indo nos eventos, escrevendo, fazendo entrevistas sempre, mas antes era direto, era um texto por dia gigante, ficava o dia inteiro focado naquilo, não sei o que tem, respondia comentário, brigava com o povo no Twitter, nos comentários do Blognejo, sempre aquele povo descendo a lenha e tudo mais. Hoje eu estou mais calmo e tudo mais, e o blog ganhou essa proporção, esse respeito do mercado, e graças a Deus só colhemos os frutos disso aí, desse esforço, né? Como tu vê hoje falando da concorrência, que hoje já tem vários blogs, né, que falam do sertanejo, como você vê esse pessoal que está começando agora? Certo. Já tem algum concorrente, alguma coisa assim? Na verdade, o Blognejo tem um concorrente, assim, que eu falo que sempre foi piada no mercado, o pessoal fala o Marcão e o Piunte, mas assim, até bom para esclarecer que não existe essa rixa mais, o pessoal, antigamente até tinha, o pessoal falava muito dessa briga, e tinha assim uma briguinha no fundo, que às vezes a gente ficava meio assim, um querendo superar o outro, aos poucos assim, está sempre à frente um do outro, só que cada um conseguiu conquistar o seu espaço. Hoje é um respeito total que a gente tem pelo outro, e o Blognejo meio que também serviu, como a gente já tinha falado, como referência para os outros blogs que foram vindo. Então eu meio que abracei essa ideia também de ser meio que um paizão assim, dos blogueiros. Já criei até um espaço 3 anos atrás, que era o Balai, para englobar os outros para englobar os outros blogs. Englobar os outros blogs, aí a língua trava mesmo. Englobar os outros blogs, tudo num espaço só, para a gente crescer junto e tudo mais, para o Blognejo ajudar os outros a crescerem, e graças a Deus deu certo. A gente trouxe muita gente. Então, quando a galera começou a convidar outros blogueiros para os eventos, sempre me perguntava, Marcão, quem que a gente chama? E eu indicava, chama fulano. Então hoje a galera está convivendo mais com o mercado, também graças ao Blognejo. Então eu meio que abracei essa ideia de ser referência para os outros blogs e de tentar ajudar todo mundo, né? Porque se eu não tive ajuda no começo por ser sozinho, eu falei, isso eu não quero que os outros passem, eu quero ajudar todo mundo até para fortalecer, que eu tenho aquele pensamento assim, quanto mais, melhor. Quanto mais concorrência tiver no mercado de blogs, é melhor para esse mercado, né? Para esse mundo dos blogs, porque a gente vai se fortalecendo aos poucos, né? E ao longo desses anos também, você gravou então, ano passado, em 2016, o DVD, né, marcando esses 10 anos do teu trabalho, né? Isso. Foi a ideia de fazer um DVD do Blognejo, e também é algo mais inovador ainda, né? Então, a ideia na verdade é o seguinte, já estava se aproximando do 10º ano de blog em 2017, e no final de 2016 a gente teve a ideia de gravar um DVD com novos talentos. O pessoal acha às vezes que o Marcão vai cantar no DVD. Não era para eu cantar no DVD, era para eu trazer novos artistas e participações especiais de grandes artistas que também fizeram parte da história do Blognejo. Então a gente tem lá 26 artistas novos, artistas assim que não são conhecidos ainda do mercado, que participaram do DVD, artistas de todas as regiões do Brasil. Tem gente de todas as regiões, assim, praticamente acho que faltou só artista do Nordeste, mas tem da região Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, tem de todas as regiões, de vários estados, e participações de gente como Mato Grosso Matias, Fred Gustavo, Kleber Cauã, João Neto Frederico, Cléudio Bairro Rafael e Israel Rodolfo. Então, assim, participações de artistas também que fizeram parte da história do Blognejo, alguns como Mato Grosso Matias, com mais de 40 anos de história, para dar essa carimbada, assim, um artista da velha guarda, dando aquele endossando o blog, por assim dizer, né? E artistas também que nasceram com o Blognejo, como os outros aí, que a história do Blognejo se confunde com a deles também, né? Para começar praticamente na mesma época que a gente começou. Então,
justamente para celebrar esses 10 anos. Aí a gente lançou o DVD no começo desse ano, já está nas plataformas digitais, nas redes sociais, já vem sendo aí. Os artistas, são só músicas inéditas, os próprios artistas trabalham as próprias músicas aí nas regiões deles. Então um DVD que deu um peso também muito grande aí pro aniversário do blog. O DVD, só para frisar, ele foi gravado em Goiânia, né? Goiânia, que a gente escolheu assim, a cidade mais forte do sertanejo, assim, a capital nacional do sertanejo, Goiânia. Então a gente gravou em Goiânia. A ideia é fazer, assim, periodicamente em cidades importantes para o gênero sertanejo, né? Primeiro foi Goiânia, a ideia nossa é fazer em Londrina, Campo Grande, Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, Brasília e por aí vai. A gente vai Uberlândia. Aos poucos a gente vai estudar regiões onde a gente tenha condições até de logística para fazer isso aí, para levar a galera, já que o primeiro deu tão certo, continuar fazendo também, sempre apresentando novos talentos, né? A ideia é sempre trazer artistas de todas as regiões do Brasil para participar. Era que eu ia comentar, né? Que deu muito certo essa ideia de fazer o DVD com artistas que estão começando agora, para divulgar o trabalho deles, deu também, né? E eu queria que você falasse um pouquinho a tua opinião sobre os lugares, assim, onde o sertanejo está começando a crescer. O DVD foi gravado em Goiânia, né? Mas outra cidade que também está vindo com sertanejo forte é Londrina. Né? Também está surgindo muitos artistas lá, como Sorocaba, por exemplo, né? Santana. Sim, não, assim, a ideia do DVD é justamente explorar cidades onde o sertanejo tem essa força e que o resto do Brasil ainda não sabe. Por exemplo, a gente está no DVD do Pedro Poli Alex, são do Paraná, moram em Maringá, e o resto, e chega em Goiânia, fala o nome do Pedro Poli Alex, às vezes os caras de lá, os compositores de lá não fazem nem ideia de quem seja, porque tem muito bairrismo em algumas cidades. Por exemplo, Goiânia só enxerga os goianos e pronto, não sabe o tamanho de um artista como o Pedro Poli Alex fora de lá, como o Bruno Barreto, por exemplo, que tem uma força gigantesca também. Eles acham que o que é estourado é só o que está acontecendo lá dentro. Então a ideia é justamente celebrar essa força que cada cidade tem. Londrina, hoje eu sempre falo, quem me pergunta, Marcão, o que você me dá de dica? Eu vou morar onde? Assim, eu quero ir para uma cidade onde o sertanejo seja forte. Você acha que eu vou para Goiânia? Eu falo, não, vai para Londrina, que Londrina é a próxima cidade aí a dar esse boom no sertanejo. A gente já teve Campo Grande concorrendo ali com Goiânia, né? Pau a pau. Uberlândia teve uma época também que concorria pau a pau com Goiânia, na época do Vitor e Léo, Bruno Marrone, estava concorrendo ali também como cidade que estoura artista. Acho que a próxima a acontecer isso vai ser Londrina, que só de Londrina aí, recentemente, nos últimos anos a gente veio Fernando Sorocaba, Luan Santana, tá em Thiago, e agora tem o Léo Rafael, o Anthony Gabriel, Bruno Barreto, tudo ali na região de Londrina, ou seja, a cidade lançando artistas para o Brasil inteiro, e tem muita gente boa saindo de lá ainda, que vai vir com força, como Mariana e Matheus, e outros que eu acho também que tem condições de estourar nacionalmente. Então é uma cidade que o Brasil precisa olhar mais para ela mesmo, justamente para ver o que está vindo de bom de lá. Né? E para o pessoal que está acompanhando, o pessoal que é artista, quer gravar, quer estar no projeto do segundo DVD do Blognejo, como eles podem fazer para entrar em contato contigo, já para ir pensando no que fazer ali? Na época da gente lançar, assim, que a gente começar o projeto, assim, a ideia de fazer o projeto, a pré-produção e tudo mais, a gente vai começar a selecionar os artistas. Aí a gente vai ter um e-mail específico lá para contato, a pessoa vai mandar o trabalho também, a gente vai explicar como funciona, porque não basta só entrar também, tem que ter um bom trabalho. Então a gente faz todo o trabalho de produção. O DVD do Blognejo já teve isso, né? A gente não foi só o cara chegar e cantar, teve workshop de tudo lá, de divulgação, de cuidados com a voz, de vestuário. Então teve gente explicando sobre tudo. Então o cara ganha também um ensaio fotográfico, tem toda a produção musical incluída, um cenário de peso, uma produção na direção do Rafael Terra, que é um dos maiores diretores de DVD do Brasil. Então assim, a gente não é só trazer o cara e cantar, o cara tem que vir com a bagagem, então tem que ser música boa, a gente ajuda a escolher a música, não deixa o cara gravar qualquer coisa, até para dar essa dica, você não vai gravar isso, você vai trabalhar uma música ruim, vamos gravar uma música boa. Então a gente ajuda os caras a escolher a música dentro das que ele tem como opção. Quando o cara tem um pouco mais de condição, a gente traz músicas de outros compositores para ele escolher, ele negocia com os compositores também, a questão da liberação, da exclusividade. Então a gente faz todo o trabalho de produção, só que ao invés de produzir um DVD para um artista só, a gente está produzindo para 25, 26. Né? Bacana. E há muito tempo também na internet você lançou um projeto, alguns vídeos aula, explicando os novos artistas o que eles podem fazer, dando algumas dicas. Você
pode falar um pouquinho sobre isso? Se vai ter ainda, quem não assistiu? Então, esse é um projeto meu e do Douglas Inácio, que é um parceiro meu lá de São Paulo. E a ideia é justamente de trazer o lado mais técnico do Blognejo, assim, que o Blognejo também sempre foi reconhecido por ser um blog referência para quem está começando a trabalhar o mercado sertanejo. O cara quer saber como vender show, como gravar um disco, como escolher música e tudo mais. E a gente criou 2 cursos até hoje, assim, por enquanto, vão vir mais aí, a gente está preparando mais cursos relacionados a isso, assim, a formas que a pessoa tem de trabalhar o mercado. O primeiro curso que a gente lançou foi o marketing sertanejo, justamente a divulgação dentro da internet, assim, a divulgação digital, né, o marketing digital principalmente. O que o artista tem que fazer, como ele tem que trabalhar as redes sociais, um pouco, um resumo geral sobre como funciona o mercado. Isso através de videoaulas, né? A gente tem uma plataforma chamada Hotmart, que é uma plataforma de cursos, e o cara assiste aula por aula, cada uma vai passando para outra, aquela coisa como se fosse uma escola mesmo, só que online. A pessoa faz de casa, né, do celular, onde ela estiver. E o segundo curso que a gente lançou era um curso voltado para os novos compositores, que é ensinando, às vezes o cara compõe em casa, escreve música lá, escreve sabe escrever letra, mas não sabe mais nada. O cara tem um talento para compor, mas não sabe o que fazer com aquele talento dele. Então a gente fez um curso, a gente criou um curso para ensinar esse cara como ele tirar aquilo do papel, como é que ele vai gravar uma guia de uma música, como ele faz parceria com o estúdio para gravar aquela guia, como ele vai mandar a música para um artista, como ele vai liberar a música, quanto ele tem que cobrar, de quem que ele pode cobrar, de quem que ele não pode cobrar, quanto que a música dele vale, como ele faz a música dele chegar no artista, e por aí vai. Coisas que o compositor iniciante precisa saber para começar o trabalho dele. Entendeu? São coisas que parecem ser simples, mas se não tiver isso, não anda, né? Não vai pra frente. Não, e ao contrário, não só não anda, como o cara pode cair na mão de muita gente malandra, por exemplo. O que mais tem hoje, assim, até deu uma polêmica esse curso com compositores aí antigos, porque os caras acharam que eu estava atrapalhando o trabalho deles, porque tem muito compositor hoje que trabalha forte hoje, que eles usam o talento de novos compositores que não sabem muito o que fazer. Então eles meio que colocam aquele carinha debaixo do braço, sugam o talento do cara tudo e tira a possibilidade do cara estar crescendo, vencendo sozinho e ganhando dinheiro com o próprio trabalho. Então a ideia é justamente dar a oportunidade para esses novos de fazerem as coisas sem precisar contar com esses malandros aí tentando sugar o talento deles. Então, coisas que eles poderiam fazer sozinhos, que eles não sabiam como, o curso ajudou a ensinar isso. E há pouco tempo tu lançou um vídeo convidando os artistas menores para gravar contigo também, né? Eu trabalho contigo para crescer o trabalho deles, né? Porque você tem o trabalho com os artistas grandes, mas também agora está abrindo espaço para os menores. O pessoal que quer trabalhar contigo, divulgar no Blognejo, como o pessoal faz? Na verdade, assim, o Blognejo sempre foi um espaço aberto para quem quisesse divulgar de forma comercial também, os lançamentos e tudo mais. Mas assim, as entrevistas do blog hoje são reconhecidas justamente por serem um espaço onde vão grandes artistas, né? Os maiores artistas do Brasil já passaram pelo Blognejo, faltam pouquíssimos aí pra gente entrevistar, mas a maioria dos grandes artistas a gente já gravou grandes entrevistas, coisa que a galera não vê. E a ideia, e tem muita gente que assiste e pensa, não, meu sonho é estar ali com um cara assim, às vezes fica até estranhando o cara falar assim, o cara tem um sonho de gravar no Blognejo, às vezes a gente não tem noção do próprio tamanho, né? Então que eu resolvi justamente abrir um pouco mais de espaço. Eu faço, não que eu não fizesse já entrevistas com artistas novos, mas eu fazia geralmente com artistas que eu já conhecia o trabalho, que eu gostava bastante, que eu falo, esse cara precisa de uma plataforma para a galera conhecer mais. Então já teve muita gente que eu fiz no comecinho da carreira assim, que ninguém tinha feito antes, justamente porque eu acreditava. Por exemplo, e que estava começando mesmo assim. A gente que você grava de novo agora, né? A gente tinha feito lá mais atrás, então e ficou também o Blognejo conhecido por ser aquele espaço que o cara vai no começo da carreira e para depois ir de novo estourar. Então o Blognejo meio que é pé quente. Então a gente gravou a primeira entrevista da Marina Mendonça, foi a gente que gravou. Primeira entrevista do Zé Neto Cristiano, foi a gente que gravou. Primeira entrevista da Maiara Maraíza, foi a gente que gravou. Primeira entrevista de diversos outros, o Blognejo sempre lá, Marcos Ibelucci, lá no começo da carreira. Então o Blognejo sempre sendo um trampolim para esses artistas. Então a galera pensa nisso, se eu for no Blognejo eu vou estourar. Então a ideia é justamente abrir esse espaço, artistas que tenham um trabalho gravado, de qualidade,
manda o trabalho pra gente, a gente analisa também, combina direitinho como é que vai funcionar a entrevista, a pessoa vai em Uberlândia, a gente grava e abre espaço, aí fica alternando, a gente vai continuar com as entrevistas com os grandes artistas, porém abrindo espaço para os novos, até porque não dá para ficar repetindo sempre os mesmos, então a gente tem que ter conteúdo, então vai ser até bom para gerar mais conteúdo com os artistas aí que estão surgindo aos poucos no mercado e falar não só com quem já é estourado, né? Bacana. E o pessoal que quiser então gravar contigo, eles entram em contato direto com você? Tem algum outro contato, algum e-mail, alguma coisa assim? É o e-mail do blog mesmo, lá nas redes sociais, via inbox lá no Facebook ou no Instagram, o e-mail contato@blogninja.com.br, tá tudo lá também, explicando como é que vai funcionar, é só mandar pra mim que eu mando como é que vai funcionar a seleção e tudo mais, e a gente fecha isso aí. E você vai ficar em Uberlândia gravando lá, ou você vai pretender ir para outros lugares também? Não, a ideia inicial é o quê? Fazer em Uberlândia, que a gente tem um escritório em Uberlândia, aqui tem um cenário lá, um estúdio pronto para gravar. E só que de vez em quando eu vou fazer, vamos supor assim, por exemplo, a primeira cidade vai ser Goiânia, que a gente vai fazer isso. Vai fechar tipo uma semana em Goiânia, ó, vou ficar em Goiânia do dia tal a dia tal. Aí os artistas que quiserem aproveitar essa minha estada em Goiânia, a gente arma um lugar, que a gente já está mais ou menos ajeitando já um lugar específico, deixa o cenário montado e grava tipo 3 entrevistas num dia só. E aí no fim da semana sai de lá com 15, 20 entrevistas, se gravar mais de 3 por dia. Então a ideia é essa, e fazer isso periodicamente também em diversas cidades. Primeiro Goiânia, depois vai para Londrina. Londrina já foi esses dias, em 3 dias gravei 8 entrevistas. Eu costumo fazer isso bastante assim, às vezes aproveitar que eu estou num lugar e já gravar com vários naquele mesmo lugar. Então assim, para aproveitar justamente a viagem. Então a ideia é continuar fazendo isso, só que também com artistas novos, né? Bacana. E para o pessoal, então, que acompanha o Blog Nation, pode ficar na expectativa para 2018, o segundo DVD? Pode, assim, a ideia é fazer, assim, se o mercado melhorar, por assim dizer, né, querendo ou não, o Brasil está nessa crise braba, então está todo mundo sem dinheiro. E isso significa, assim, que fica difícil até produzir um DVD que o pessoal não tem condição, assim, de fazer os investimentos necessários e tudo mais. Na medida que for melhorando essa crise toda, a gente vai com certeza gravar um novo trabalho, gravar um novo projeto aí com novos artistas, vai criar novas atividades dentro do Blog Ninja também, das quais todo mundo pode estar participando, e sempre aí tentando ampliar o foco de atuação do blog, né, e cada vez mais se tornar uma força dentro do mercado sertanejo, né, se consolidar como uma força. E o pessoal que acompanha no YouTube, tem algum dia da semana certinho assim que você lança os vídeos ou não? Não, na verdade assim, era para ter um dia específico para a gente postar os vídeos no blog. Na verdade eu tinha feito uma programação, lá no começo do blog a gente tinha um dia, cada dia era dia de alguma coisa dentro do blog específico, e as entrevistas também era para ter uma por semana, toda segunda ou toda sexta, não sei, mas a correria que o pessoal às vezes não sabe é que eu faço tudo sozinho lá, então eu tenho que editar as entrevistas, gravar o áudio, fazer os textos, responder mensagens em redes sociais, responder e-mail, correr atrás de entrevistas, correr atrás de patrocínio para o blog, de divulgadores, né, de gente para divulgar no blog e tudo mais, e além de resolver coisas particulares também no dia a dia. Então, não dá, é tanta correria no dia a dia que eu não consigo organizar meu tempo, justamente por trabalhar sozinho, para ter aquele dia específico de postar. A ideia é sempre toda segunda ter as entrevistas, só que como tem várias entrevistas acumuladas para postar, às vezes a gente posta 2 por semana, então segunda e sexta. A gente costumava fazer, estou pretendendo voltar também lives no Facebook, às quartas-feiras geralmente que a gente fazia, ou quarta ou quinta, um dia na semana, terça, quarta ou quinta fazia uma live de vez em quando, mas não tem muito dia específico, é bom a galera ficar de olho nas redes sociais para saber quando tiver assim a gente avisando. Se inscrever lá no canal e acionar o sininho para receber os vídeos, né? Justamente também, só colocar lá. E eu fiquei sabendo que você também dá grandes ideias para os artistas, por exemplo, do Mijeca picando a mula. A ideia é sair de você, né? Então, como eu falei, assim, o Blog Ninja conquistou esse prestígio da galera ligar para perguntar opinião sobre diversas coisas. Então, Gustavo Lima vai soltar uma música de trabalho, liga para mim, escuta essa música e me fala se você acha que qual dessas 3 você acha que vai trabalhar. Aí eu dou opinião geralmente o pessoal segue essa opinião. No do Mijeca, por exemplo, na época até da escolha do nome da dupla, eu opinei assim também. Fui voto vencido, costumo falar assim, que eu achava que o filho do Mijeca, nossa, esse nome é muito, muito forte, assim, será que não vai estranhar? Não, aí deu certo, acabou com o meu voto vencido, foi pro lado bom, né, foi pro bem, por assim dizer, mas assim, a série de vídeos que eles lançaram, Picando a Mula, o nome, quem deu a ideia do nome fui eu, o Marcos e Belucci foram
lançar um escritório novo agora, me ligaram pedindo opinião sobre quem que eu achava que eles podiam chamar para trabalhar com eles, e acabaram chamando a pessoa até que eu sugeri também, fui uma das pessoas que sugeriu o nome do Rodrigo Bissa, que está trabalhando com eles agora, e por aí vai. Então a galera pede muita opinião do Blog Nejo, minha opinião hoje, para saber o que eles devem fazer ou não. Assim, eu tento fazer dentro do que eu costumo conviver com a galera, do que eu costumo analisar, o que eu acho que rola fazer e não rola, né? No meu jeitão de ser mesmo, nada muito técnico nem nada. E ainda nesse assunto, para o pessoal que está começando agora com blogueiros, tem alguma dica, alguma mensagem para passar para eles? O pessoal que está querendo começar um trabalho como o teu, se inspirando em você. Certo. Eu costumo falar que tem que ter perseverança, como eu falei. Eu demorei 5 anos para começar a ter algum retorno com o blog. Eu já estava tendo um retorno, na verdade, de prestígio, mas não tinha retorno financeiro nenhum ainda. Então demora. Quem vai começar hoje um blog, às vezes o pessoal tem essa ilusão. Vou começar hoje, eu vou ganhar amanhã, vou largar meu serviço, vou viver de blog. Não dá para fazer isso. Não caiam nessa ilusão que não é fácil. Tem que se dedicar, postar todo dia, se possível, manter as redes sociais atualizadas, estudar, assim, para saber escrever do jeito certo, ou então fazer texto do jeito certo, vídeos, se for gravar vídeos, treinar sempre também para fazer vídeos do jeito certo. E eu mesmo não me acho um entrevistador tão bom assim. O pessoal gosta das minhas entrevistas porque eu falo coisas que precisam ser faladas, porém eu sempre falo desse jeitão, assim, despojado mesmo, não tem muita coisa de ficar do jeito jornalístico de ser assim, não, uma coisa informal. Só que assim, esse é o jeito que eu escolhi fazer, justamente por eu não saber fazer de outro jeito, e acabou dando certo. Mas assim, a galera sempre está treinando forma de falar na frente do vídeo, quem for trabalhar com vídeo, texto, lê bastante livros, revistas, justamente para escrever certo, porque a coisa mais feia do mundo é você entrar num blog e o blog está com o texto escrito tudo errado, e se as assessorias de imprensa odeiam também, então nunca vão dar espaço para um blogueiro que não sabe escrever. Então tem que saber escrever, tem que saber se portar na câmera, tem que saber lidar com o artista. O blogueiro tem que separar o lado fã do lado profissional. Então o cara vai chegar na frente do artista que ele é muito fã, não pode começar a chorar e subir no colo do cara, abraçar e meu Deus do céu. Não, o cara tem que saber separar aquele momento do fã é o momento do fã, o momento do profissional é o profissional. Então tem que ter esse cuidado também, justamente para não se queimar no futuro, assim, em outros eventos que ele possa comparecer. Então tem que saber separar o profissional também. Tem que lembrar o seguinte: abrir o blog não é para conhecer artista, é para trabalhar com os artistas. Então assim, o blogueiro tem que se comportar profissionalmente, né? Bacana, Marcão, eu queria agradecer demais seu tempo disponível comigo hoje. Sei que está corrido, mas obrigada mesmo, me inspiro muito em você. Nossa, que isso. Queria agradecer seu tempo disponível e desejar muito sucesso. Até uma próxima, né? Eu que agradeço também, eu quero agradecer mesmo, assim, o carinho, assim, esse convite. Isso é mais um reconhecimento, assim, pelo nosso trabalho do Blog Nejo, assim. Não é trabalho nenhum para mim sentar aqui com você, conversar. Na verdade é uma satisfação, um prazer imenso, justamente saber que o Blog Nejo também foi referência para você e tem sido, e agradecer também os novos blogueiros que vêm por aí com essa referência também. Me colocar sempre à disposição. Eu sou um cara totalmente acessível, me chamar eu sempre respondo. Eu não sou um cara que o pessoal acha, Marcão nunca vai me responder. Eu fico até, gente, mas o pessoal acha que eu sou artista. Não sou, gente, eu sou totalmente acessível, um cara totalmente de boa. Só ligar, chamar no WhatsApp, chamar nas redes sociais, que eu vou estar sempre à disposição. E agradecer de novo aí, Fábio, obrigado mesmo de coração pelo convite, valeu demais. Obrigada, Marcão, muito sucesso e até uma próxima. Até a próxima, gente. Valeu, gente, até mais.